Quando você recebe um não de Deus, o que você faz? Rodrigo Bacelar recebeu um diagnóstico de infertilidade e há quase 10 anos, o não que ele não esperava fez com que Rodrigo e sua esposa aprendessem uma nova forma de confiar e esperar. Se você deseja conhecer um bom motivo para viver, é o que você vai conferir agora no programa de hoje. Nem sempre a gente tem uma boa resposta para o não. Quando ele vem de Deus, então parece que o desafio é maior. Na nossa conversa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu espero contar com a sua companhia ao longo de todo o programa. Eu já estou aqui com o Dr. Lucas, nosso parceiro querido, doutor psiquiatra. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Thalita. Obrigado mais uma vez pelo convite. E um outro parceiro muito querido aqui do nosso programa, o Guilherme Fenelon, terapeuta ocupacional, tem compartilhado tantas riquezas com a gente. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Prazer estar aqui de novo, Thalita. E eu já vou começar trazendo também para a nossa conversa o convidado de hoje, que compartilhou o seu testemunho, a sua história, o Rodrigo Bacelar. Vamos conferir? Eu descobri que eu era infértil, foi no ano de 2004 para 2005. Na época, eu e minha esposa, a gente estava fazendo o curso de noivos da Lagoinha, né? E aí teve uma aula lá referente a questões médicas, né? Fazer exames pré-nupciais, entre outras coisas, né? E tanto o meu sonho quanto o sonho da minha esposa era sermos pais. Porém, quando eu fui fazer os exames pré-nupciais, que no entanto eu falo que é muito importante, principalmente para o homem também, eu descobri uma deficiência na questão de produção, né, de espermatozoides na época. E aí eu procurei médicos e tudo, e aí foi constatado que eu era infértil, né, que não teria nenhuma condição de gerar filhos. E isso na época me machucou muito a minha esposa na época. Eu contei para ela meio temeroso e também abri espaço para ela na época, né? Na época ela ainda não era minha esposa, ela era minha noiva. E falei para ela, ó, se você quiser, a gente termina, você segue sua vida, eu sigo a minha, você vai ter um marido que você vai ter condições de ter filho e eu sigo a minha vida. Porém, ela, com toda a sabedoria, na época, falou, não, eu creio no que Deus pode fazer, que Deus pode fazer um milagre e a gente vai continuar. Tomamos a sequência em relação ao casamento, casamos e continuamos aí buscando N métodos para poder tentar reverter a situação. Até que eu procurei um médico onde ele falou que não tinha como reverter a minha situação. Doutor Lucas, para o homem, tem diferença receber, assim, de modo geral, no consultório, que vocês recebem lá os pacientes, quando tem um diagnóstico, um não desse, né, uma negativa, olha, não tem como realmente reverter o seu quadro. Vocês percebem uma diferença do como o homem lida e como a mulher lida com uma resposta dessa? O homem, geralmente, a mulher, geralmente, ela é mais ligada nessas questões, assim, de família, né? Geralmente, ela é mais ligada ela sente aquele não ser mãe como uma incapacidade maior do que o homem, né? Na questão de frequência, né? Mas isso é um sofrimento muito grande para muitos homens, né? A partir do momento que ele começa a querer ser pai, né? Se a gente viveu lá na nossa casa, né? A gente tinha uma certa dificuldade para ter filhos, né? E se fosse constatado há alguns anos atrás, eu não me importaria, mas no ano retrasado isso começou a tomar uma proporção muito grande, né? Isso começou a tomar uma proporção enorme na nossa casa, né? Era uma questão com a minha esposa, né? Mas isso começou a tomar uma proporção assim, muito grande, né? E a gente viveu isso junto, né? Não importa se era eu ou se era ela, né? Era uma só carne, eram os dois, né? Não existia opção de eu ter filho que não fosse com ela, né? Essa opção ela não existia. E gerou uma comoção muito, muito grande na nossa casa, né? Gerou uma insatisfação, né? A gente começou a olhar isso foi tomando prioridade na nossa casa, foi subindo na prioridade cada vez mais, né? E assim, ela
tinha assim, uma sensação de incapacidade, né? Como assim, ela começou a sentir uma sensação de menos-valia, né? De que não posso ser mãe, né? Algo que é recorrente ali, principalmente no Antigo Testamento, né? Como as mulheres se sentiam que não tinham valor porque tinha essa questão da infertilidade. Ela começou a viver isso como uma menos-valia e a gente fica reforçando, né? A gente tinha que lidar com isso melhor, né? Até que nós fomos abençoados aí com o Álvaro, né? Até que essa questão se resolveu. Agora está com 5 meses, né? Já tá muito bem, tá ótimo. Mas o senhor tem experiência e sabe como que isso é um tema também sensível. Claro. E não importa, né? Pode ser psiquiatra, pode ser o que for. É uma realidade que quando chega, né, na nossa casa, quando é uma notícia nossa, é mais desafiadora realmente. Extremamente desafiador, né? A gente fica olhando de fora, a gente fala, não, isso quando é com a gente, né? Tudo aquilo que a gente já orientou, né? Parece que a gente esquece, né? A gente começa a ficar aflito, começa a querer, né? Fala, será que a gente vai conseguir, né? Será que vamos ter que passar por vários procedimentos, né? Será que a gente uma hora vai dar, uma hora será que vai ter jeito mesmo, né? A gente começa a questionar várias coisas que não deviam ser questionadas, né? E até que... Uma pergunta, vocês já sabiam antes ou foi só após começar a falar sobre esse assunto, a tentar, que vocês descobriram? Não sabíamos antes, não. A gente começamos a tentar e aí não dava. A gente falou, vamos olhar, né? Vamos investigar, né? E aí começou a olhar com ela, né? A gente começou a fazer um rastreio, né? Calcular o dia da ovulação para que a gente tivesse o filho, né? Para a gente tivesse a relação ali naquele dia, né? E mesmo assim não dava, né? E não engravidava. Às vezes a menstruação atrasava por ansiedade, né? Às vezes ficava 10 dias e falava, agora foi, né? Agora acertou, né? E aí fazia o exame e negativo, né? E a gente viveu isso várias vezes, né? Até que a gente foi olhar mais a fundo, né? Até que a gente foi investigar com mais intensidade, né? E Guilherme, o Rodrigo, ele viveu uma experiência exatamente oposta à do Lucas e a Paola, né? Que foi a de ter esse diagnóstico prévio com os exames pré-nupciais lá, né? Em virtude do acompanhamento que eles estavam fazendo ali no período de noivado e tudo e tal. Então, eles tiveram essa decisão. Só que a gente trazendo assim para a nossa realidade cotidiana, eu queria saber se isso acontece, porque existia uma fé e uma expectativa, né, como ele mesmo apontou sobre a noiva dele, sim, mas que no final ele teve essa resposta que realmente não era uma coisa possível. E aí, como lidar quando depois de uma negativa você tem um ápice de fé e ainda uma negativa depois desse momento? Thalita, primeiro assim, que interessante ver qual foi a atitude deles, né? Então ele exerceu, como ele diz, né, a atitude de sabedoria que a esposa teve com relação ao evento diante deles. A notícia não era só uma notícia desagradável para ele, era para ele e para ela, já que iam construir uma vida conjugal, já estavam em processo de construção de uma vida conjugal. Então a gente imagina como é que é uma surpresa. E ele, inclusive, deixa no testemunho dele muito bem claro a possibilidade dele desconstruir aquela futura relação em virtude disso. Ou seja, se o seu desejo que vai apontar para uma maternidade for tão significativo a ponto da gente dissolver, ok, a gente segue cada um a sua vida. Mas olha que interessante a maturidade que eles tiveram, de acordo com a própria fé, principalmente dela, de ter a esperança, ter aquela fé que não é possível ser vista, mas que ela tem uma esperança de que, olha, se somos aqui a partir da decisão nossa, da nossa escolha em Deus, a gente também tem que acreditar que essas coisas podem acontecer com a gente. E num namoro, num noivado, é um período muito importante também para poder alinhar essa questão da maternidade, da paternidade, porque às vezes não tem nenhum exame, não tem nada que fale não, que alguém não tem problema e tudo e tal, mas depois pode acontecer. Então, acho que é um alinhamento que amadurece também a relação, que ele é importante ser feito prévio, né? Eu não quero ter filho de jeito nenhum. Aí uma mulher, às vezes, que o sonho dela da vida é ser mãe, ela vai lá e casa com a pessoa, na esperança de que a pessoa vai mudar de ideia, de que aquilo ali vai ser transformado. Pode até ser, mas se não for, gera um transtorno para a vida inteira, né? A gente sempre fala que as coisas que são feitas em comum acordo, quanto antes, melhor. É claro que os exames pré-nupciais são aconselháveis para todos de serem feitos.
Agora, descobertas podem ser feitas ao longo do caminho. E essa ideia da gente ter uma liberdade muito grande enquanto um processo de comunicação entre o casal é absolutamente importante com relação a isso, para alinhar nossas expectativas. Porque hoje a gente percebe que realmente não só reduziu-se muito a expectativa de número de filhos, então hoje você tem um grande número de famílias que opta por 1, 2 filhos, você tem pessoas, inclusive, mudou muito essa relação da paternidade. Hoje os homens estão muito mais participativos e são convidados a estar mais atuantes dentro de todo o processo da gestação. Então, desde o processo anterior, os homens hoje são convidados a desejar serem pais, estimulados para a paternidade. Muito tem se questionado, até nas questões das brincadeiras lúdicas, por que não inserir algo da paternidade até na criação dos filhos? Para estimular esses homens, inclusive, a compreender que a paternidade é responsável, ela é participativa. Ativa, né? Ativa. Então, quando acontece uma notícia dessa, é claro que pode ocorrer durante o processo, mas sempre o casal, quando conversa e mantém diálogos muito claros a respeito disso, isso funciona como forma preventiva na resolução de possíveis conflitos posteriores. Que possam vir. Vamos ver, então, como que essa história de espera do Rodrigo e da sua família evoluiu. No ano de 2013, eu conheci o que é hoje o meu filho do coração, o Fernando. A gente conheceu, ele foi lá para casa e se transformou a alegria da família. Então, com a vinda dele, de certa forma, supriu essa nossa necessidade, vamos dizer assim, ou esse nosso desejo de sermos pais. Mas falar para você que foi fácil, não foi. Foram de 2006, que foi o ano que a gente casou, a 2013, foram muitas coisas que a gente passou, muitas lutas, muitos sonhos, principalmente o sonho de gerar, de ser pai, de ser mãe, no caso da minha esposa. Porém, isso cada dia ia nos frustrando, ia pesando, e a gente continuava buscando a Deus, sendo fiel ao Senhor, mas, de certa forma, isso nos abalou um pouco, mas veio o Fernando, que veio suprir essa necessidade da gente. Isso nos ajudou bastante, É claro que todas as pessoas sonham em gerar, Nós geramos, porém nós geramos no coração. Até hoje o Fernando, assim, é um filho amado, nos respeita, nos ama, é carinhoso com a gente. Então isso tem trazido muita felicidade para nós também. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o que é essa comunicação amadurecida dentro de um relacionamento para poder lidar com essas constantes frustrações que a gente tem na vida. A gente tem com a gente mesma, a gente tem com o outro, a gente tem com essa dificuldade, às vezes, de alinhar as expectativas ou de atualizar, porque, às vezes, há 10 anos, quando começou um casamento, você tinha algumas expectativas, passou um tempo, hoje são outras. O que precisa ser feito? Nas questões de relacionamento, uma dificuldade muito grande que as pessoas entenderem que elas estão dentro de um relacionamento, que o relacionamento agora faz parte da vida, Não é um momento, que não é algo super, que é a dificuldade do outro, é a minha dificuldade também, Às vezes chegam lá pessoas queixando, porque não sei o que, meu marido está fazendo isso, minha esposa está fazendo isso, não sei o que, está me dando muito trabalho. Eu falei, gente, essa é a vida, Esse é o trabalho, Às vezes eu pergunto, você é um marido ou você tem uma esposa? Porque é diferente, O marido é sua função, Sua função para o resto da vida, é um trabalho que você vai ter para sempre, De lidar com as questões da sua esposa, você vai ter que lidar com as questões dela, Se você só tiver uma esposa, ou você tem um objeto, ou você tem um carro, Que você quer que funcione bem ali para quando você precisar, para sua comodidade, Aí é outra história, Então, assim, o problema do outro é o meu problema, O problema da minha esposa é meu problema, e a gente vai lidar com ele junto, Não é ela que está com a dificuldade, é nós que estamos com uma dificuldade. A partir do momento que a pessoa entende isso, a coisa fica muito mais leve, Que o relacionamento entra nesse nível de maturidade. As pessoas param de brigar umas com as outras e passam a se unir para enfrentar o desafio juntas, No sentido de união, Não fica aquela coisa, se não se der errado, eu largo. Hoje está tão comum, as pessoas já casam se preparando para se der errado. Se der errado, vamos preparar as finanças, as mulheres são induzidas cada vez mais a trabalhar sem parar, para se preparar, para se acontecer algo, E isso é um desafio que está sendo muito grande na vida das pessoas. E o tema adoção?
quando o casal está naquela fase dos sonhos, da expectativa, aquela coisa toda, não se pensa muito sobre a questão de que forma esse filho pode vir a chegar até essa família. Outra coisa também que às vezes acontece é um segundo casamento que já acontece com filhos do primeiro casamento. Aí chegam aquelas questões, mas é muita atenção para os filhos dele, é aquela confusão, é porque é muita atenção para os filhos dela, mas de uma realidade que já era anterior, que todo mundo já sabia que filho é para sempre, né? Então, como lidar com isso, como se preparar para isso, como ter as conversas difíceis necessárias. Tem muita coisa. Só voltando um pouquinho, quando você fala da questão da comunicação, você disse uma coisa extremamente importante, que é a palavra atualizar. A certeza que a gente tem dentro de um processo é que precisamos preservar algo da nossa própria individualidade e ela jamais vai ser compartilhada na sua totalidade. Nós não conseguimos, mesmo que a gente queira com muita intensidade, compartilhar todas as questões que são nossas. Mas a gente está ali vivendo e fazendo um esforço para que isso aconteça frequentemente, cotidianamente. E a única certeza que a gente tem é que nós vamos mudar. A mudança ela vai ocorrer querendo nós ou não. Então, se eu passo muito tempo sem atualizar o outro, eu fico brincando muito que a versão 5.2, 5.3, e de repente eu estou com a versão desatualizada do outro que está comigo. Mas também é responsabilidade da gente atualizar com relação às minhas expectativas, meus sonhos, meus planos, meus projetos, a minha afetividade, a minha condição emocional, como que eu estou, como que eu me sinto agora, o que foi frustrado para mim, o que ainda tem expectativa de construção futura. Então, eu entendo que isto que você colocou talvez seja uma das questões mais importantes dentro de um processo, de um sucesso de uma relação afetiva. Agora, essa questão de um processo de adoção, a gente percebe como que é muito variável, de acordo com os casais, esse tempo que acontece entre uma notícia de uma infertilidade e todo um processo que é doloroso e é uma busca intensa com relação ao processo de tratamento, todo o processo de uma busca de uma ajuda, de orientação, até que se chega um momento onde existe uma falência com relação a tudo que foi feito enquanto possível e imaginável, enquanto recurso. Aí tal, a gente pensa no processo de adoção. Normalmente é assim. O que a gente percebe é que a adoção acaba sendo um ponto de uma escolha depois que todos os pontos já estão esgotados. Extremamente comum hoje você começar a pensar isso, por que essas coisas também não são ditas e faladas até no início do processo? Né? Será que um dia a gente, mesmo estando férteis, poderíamos adotar uma criança? Mesmo estando em estado de... Por que o estado de fertilidade também é um impeditivo para eu fazer uma adoção? E não é. Eu posso ter filhos meus, né? E posso querer também desejar ter filhos adotivos. Mas é uma coisa que se fala pouco, se discute pouco, se pensa pouco a respeito disso. Eu conheço, mas são muito poucos casais que tiveram, inclusive, escolha de adotar antes mesmo de ter os seus filhos biológicos. E fizeram a escolha pela adoção, como realmente uma escolha, como algo que é valorizado e importante. Por Deus, né? Todos nós somos adotados, todos nós. Essas coisas, Thalita, são muito bonitas da gente pensar, que vai chegar um momento que essas coisas todas vão se diluir e vão estar completamente niveladas. Né? Todos os lugares serão os mesmos lugares, todas as nossas relações serão as mesmas relações, estaremos diante de uma mesma condição, todos nós. E só para a gente poder fechar, quando você fala essas famílias hoje que vêm de relações que são diversas, como que isso tem sido mais comum por causa do número de divórcios, inclusive, aumentado? Hoje nós temos uma estatística muito desastrosa que praticamente 50% dos relacionamentos eles vão dar em divórcio. Então, a gente chega hoje quase que na metade dos casamentos dando em divórcio. Então, a possibilidade desses relacionamentos virem a se somar a outros casamentos posteriores vão levar os filhos. Então, isso existe. Essa questão de ciúme de um, como é que eu trato o outro, e essas relações também são muito pouco discutidas, são pouco conversadas, porque gera sempre um ciúme, gera sempre uma questão de predileção entre um casal e outro, e aí, normalmente, sofrem mais os filhos. E por isso a importância, com dados como esse, para todos nós, né, na caminhada de desenvolvimento como cristãos, né, de permanecer, de persistir pela família, apesar das vulnerabilidades, falhas e tudo mais, que a nossa conversa precisa ser ampliada, que a gente precisa amadurecer nas conversas difíceis, nas frustrações que a gente tem, para que a gente vá caminhando para uma condição melhor. E eu acredito que essa fala do Rodrigo no próximo vídeo vai colaborar com a gente sobre isso, porque quando as nossas orações, quando os nossos pedidos não são respondidos da forma como a gente imagina,
a gente precisa desenvolver um nível maior de fé. Então, vamos conferir. Deus responde para a gente de 3 formas. Ele pode dizer sim, pode dizer não e pode dizer espera. Eu creio que Deus falou conosco, né, nesse tempo todo que a gente tem de casamento, 16 anos de casados, eu e minha esposa, Deus tem falado para a gente, espera, né? E pode estar falando com N pessoas, né, nesse exato momento. Eu não sei com quem, por quê, quando. Eu só sei que Deus, ele tem o tempo dele, né? A própria palavra de Deus fala que a gente tem que esperar no Senhor, né? E tem até uma música do Diante do Trono, né? Que temos que aprender a esperar. Então, esperar, eu acho que é a palavra-chave quando a gente está passando por tribulação, quando a gente está passando por um problema, seja ele qual for, esperar. A própria palavra esperança vem do início, né? É esperar, esperança. Então, a esperança ela não pode morrer nunca. É interessante você ver a perspectiva dele, né, sobre um tempo de espera, porque eu acredito que ele está falando muito para além de se vai reverter ou não, se Deus vai fazer um milagre ou se ele não vai, mas ele está falando realmente sobre um tempo, tenha um tempo de esperança, invista a sua vida em uma expectativa que não pode ser frustrada. Né? Porque em Deus nós não somos frustrados, né? Para o fim que ele, como você falou aí sobre o fim maior, né? Que é uma eternidade com Cristo, todas essas coisas aqui, elas são leves e momentâneas tribulações que estão produzindo um peso de glória muito mais excelente, né? Muito além do que a gente pode... eles efetivamente não geraram um filho, né? Ou uma filha, mas eles geraram pessoas... amadurecidas na fé a ponto de confiar. Mas como fazer isso em um tempo que a gente não espera mais no banco, porque não existe isso, a gente faz tudo pelo telefone, um fast food, é tudo muito rápido. Rápido você come, rápido você fica com fome de novo. Como é que funciona? Hoje está nessa geração fast food, né? É tudo rápido, tudo para ontem, né? As pessoas não sabem esperar. E essa viva esperança mesmo, né? Que ele falou, né? Talvez ele vai chegar lá na frente que isso tinha um propósito, né? Que isso é um propósito que a gente não consegue imaginar, que a gente não consegue entender, que a gente não consegue visualizar. E quanto mais a gente está ali envolvido com a nossa dor, menos a gente está envolvido com essa esperança, né? Menos a gente está envolvido com a palavra, né? com o propósito que Deus tem para a nossa vida, né? Então é o que a gente tem que se conectar, né? O que a gente tem que se conectar. Talvez não vai ser o que eu quero agora, né? Mas vai ser o que eu vou agradecer demais lá na frente, quando eu ver que tudo se realizou, quando eu vejo que tudo se concretizou, né? E hoje as pessoas não aceitam esperar, né? Elas fazem pirraça quando Deus fala espera, né? E quando ele não responde assim, ele responde espera, as pessoas fazem pirraça, né? Falam, mas será que eu não sou digno? Será que eu estou com algum pecado? Né? Será que é uma maldição, né, que caiu sobre a minha vida? Né? E é só uma espera, né? E é só uma espera, e pode ser um não também, e é só um não. E né? pode ser uma espera para você ver onde que vai chegar, né? Tem uma música que eu gosto muito que fala, a porta aberta é você e a fechada é você, né? Então talvez seja uma porta fechada para que você possa passar pela porta que ele quer que você passe, né? Se aquela porta que você tivesse aberta do jeito que você queria, você não passaria. Então a gente ter paz, né? ter alegria, né? E manter uma viva esperança no Deus que a gente acredita. Amém. Gui, para a gente caminhar para o final, o casamento, segundo as Escrituras, segundo o que a Bíblia diz, ele contraria o conceito deste século de que eu vou casar para encontrar felicidade, para ser feliz. Isso é tão claro e evidente que uma pessoa noiva decidiu casar com um diagnóstico contrário a uma vontade dela. Ou seja, eles têm 16 anos de casado, eles tomaram a decisão, né, consciente, não foi ninguém assim, não. Tomaram a decisão de fazer algo que contrariava algo que eles desejavam muito ter. E no casamento, isso é algo constante. Pessoas que vivem 20, 30, 40, 50, 60 anos, né? Você pega experiências da Bíblia e vê histórias, pessoas que esperaram, né, Abraão e Sara. Você vai escutando as histórias, você vai vendo. É realmente esperar em Deus e contrário, muitas vezes, à nossa vontade, ao nosso tempo. Uma palavra
para a gente poder caminhar nessa direção, apesar de nós, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, mas para a gente caminhar numa dependência maior? Thalita, eu acredito que dentro de algum tempo, não sei quanto tempo, casamento vai ser só para cristão. Quem acredita de verdade no casamento enquanto esta possibilidade de nos tornarmos pessoas melhores porque estamos casados, porque ele vai envolver todos os maiores desafios dos relacionamentos humanos existentes. Não há nada mais desafiador do que o matrimônio, do que a hiperconvivência para sempre diante de alguém que vai nos desafiar constantemente. Quem quer isso hoje? Quem está embarcando nessa hoje? Se a gente soubesse exatamente quais são os desafios que nós estamos para enfrentar, as pessoas iam falar assim, poxa vida, será que é isso mesmo? E para a gente poder pensar nesta ideia, o casamento não é o lugar da busca da felicidade, é a busca de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas boas. A bondade precisa estar superior à busca da felicidade dentro da relação conjugal. É claro que se o casal der conta de buscar isso de forma conjunta, a felicidade vai acontecer, mas ela está condicionada a uma busca muito maior do que essa, de uma construção de uma fé transcendente e absolutamente dependente daquele que criou e sustenta cotidianamente o casamento. Jesus, ele vai buscar, né, a sua noiva. Deus ama tanto a família, ama tanto o casamento, que não é apenas uma metáfora de Jesus, o noivo, e o corpo de Cristo, a noiva. É a essência do projeto de Deus, né, a família, e que nós possamos, né, nos enxergar como esse bom motivo para viver em paz e gratos no nosso lar. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Espero você até lá.